hora deve estar avançada. Mas é o Senhor que dirige todas as coisas, amém? Amém. Eu já preparei várias mensagens para vir aqui, mas pela graça do Senhor foram ficadas para trás. Ainda não foi a primeira mensagem que o Senhor mandou. E ontem à noite, estamos estudando a palavra de Deus, o Senhor mandou falasse esta palavra e agora vejo porque verdadeiramente o Senhor está aqui neste lugar. Oh, glória! Nós podemos sentir a sua presença. Amém. Podemos sentir o seu amor. Amém? Amém. É palpável. É palpável. Porquê é que isto acontece? Porque os irmãos em casa têm comunhão com Deus. Os irmãos em casa louvam a Deus. Os irmãos em casa estudam a palavra de Deus. Sem isso não poderia existir esta unção que há aqui neste lugar. Amém? Por isso, hoje, eu poderia calar-me aqui, não falar mais nada, foi tudo dito. Sobre sobre missões, foi tudo falado aqui. Eu não precisava falar mais nada. Foi rico culto em missões hoje, por aquilo que foi dito, por aquilo que foi falado. Eu não venho acrescentar mais nada. Eu não sou pastor, não sou pregador da palavra, eu não me considero um pregador da palavra, mas eu sinto que hoje há aqui pessoas com muito mais sabedoria do que eu, falaram muito melhor que talvez eu vá falar, mas eu sei que Deus preparou uma palavra para que eu fale hoje aqui neste lugar. Na verdade, esta palavra que eu vou falar foi uma palavra que me foi o princípio da minha conversão. E eu disse, Senhor, mas se calhar não é apropriada para o dia. E então eu já preguei esta palavra em vários locais, principalmente nos grupos familiares que eu sempre fui líder, de grupos familiares, como nós vimos aqui, grupos em casa de pessoas. É uma das coisas muito importantes. Deus, se os irmãos quiserem, abram a sua casa, eles fazem uma reuniãozinha, um dia fora de culto, fora do normal, para que Deus encha do poder de Deus, para que se aprenda a palavra, para que se transmita a palavra aos seus vizinhos, aos seus amigos que não querem vir à igreja, mas vão na sua casa tomar um chá. Isso foi uma estratégia de Paulinho Chung na Coreia do Norte, do Sul, na Coreia do Sul, sim, na Coreia do Norte é comunista, é difícil. E então, ele hoje tem uma igreja para, diz ele, eu tenho ali num livro que li, muito mais que números dele, que dizia assim, com 200 mil membros numa congregação. Diz ele, não me sinto à vontade para falar do crescimento da igreja ainda. Veja a humildade, fez-me lembrar deste irmão, a humildade que ele diz, olha, eu sou o primeiro, eu preciso de me perdoar a mim mesmo. Isso faz parte do arrependimento. Era esta a pregação que eu ia trazer um dia destes, mas posso dar uma pincelada. O arrependimento é das coisas mais importantes que nós podemos ter na nossa vida para a caminhada com Cristo. Sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento, o que é o arrependimento? O que é, irmão? O que é o arrependimento? Arrependimento significa mudar de pensamento. Arrependimento também significa mudar de atitude. Mas isso é terceiro, ainda há outra. É mudar de pensamento e mudar de sentimento. Fica no mudar de sentimento é muito importante. Mudar de pensamento é muito importante. Porque nós vemos, para que haja arrependimento, tem que haver mudança de pensamento. O que é que nós pensávamos que éramos? Quem nós pensávamos que éramos? O que é que eu pensava? E quando eu andava a estudar, ainda para padre, na altura, andava num seminário, eu fui para missões. Eu gostava de missões, sempre gostei desde criancinha. Eu gostava. E puseram-me no seminário, eu estava padre. Os meus pais puseram-me lá e eu queria ir, porque eu queria ser de Deus, eu queria ser servo de Deus, eu queria ser um homem de Deus. Eu não queria ir para o inferno, eu tinha horror ao inferno. Meu irmão, isso aqui é mudança de pensamento. Nós temos que mudar de pensamento. Aquilo que nós pensamos, eu sou muito bom, eu não mereço ir para o inferno. Deus é tão bom, não me vai levar para o inferno, como eu disse amanhã. Mas Ele é tão bom, mas Ele é extremamente justo. Ele vai fazer justiça, Ele faz justiça. E nós precisamos saber aquilo, precisamos saber o que é conversão, precisamos nos combater. Vamos falar acerca de uma mulher
que se converteu no Velho Testamento. Vinha eu para a Suíça há 27 anos atrás, eu não estou aqui há tantos anos, que depois fui embora logo, passados 2 anos, que a minha esposa engravidou, eu fui-me embora. Uma irmã minha disse-me assim, olha, quer que venhas comigo à Suíça? Não era eu crente, e então ela disse, quer que venhas comigo à Suíça, tratar de uns papéis para aí, E ela disse, eu vim com ela. Eu não era crente e ela pôs-me esta cassete, a Samaritana. Dentro do carro, toda a viagem eu vinha ouvir sobre a Samaritana. E ela, o que é que achas? Ela não era uma crente profunda. O que é que tu achas? E eu disse, já ouvi isso, lá no seminário, já ouvi essa história não sei quantas vezes. Quantas vezes ouvi isso? Já ouvi isso na missa, quantas vezes? Dizia eu, falaram já sobre isto. Não. E eu disse assim, mas aquilo chocava. O homem falava de uma maneira, não era da maneira que eu tinha ouvido antes. E aquilo tocava em mim. Viemos aqui para Viana, estivemos aí num hotel, e no hotel eu não dormia. Aquela cassete estava dentro de mim, aquela palavra. E o pastor falava sobre esta samaritana. E eu dizia, meu Deus, o que é que isto tem assim de tão importante? Mais tarde, quando aceitei Jesus, mais tarde foi ela própria que levou um pastor à minha casa, à casa dos meus pais, onde ele orou pelas pessoas da minha família. E o poder de Deus começou a operar. Umas caíram para o chão, outras rabiavam, outros os demónios manifestaram-se ali nas pessoas. E eu vi e dizia, isto é poder de Deus. É isto que eu quero para mim. Foi aí que eu me converti. E eu vi um evangelho de poder de Deus. E esse é o evangelho que me converteu. Esse é o evangelho que eu prego, é o evangelho que eu falo. E a partir daí nunca mais me calei de falar de Jesus. Amém. Eu tinha dois talhos. Talhos, sabe que é açougues? Que é esse. E eu ia aos meus clientes e falava de Jesus. Eu ia aos cafés e eu falava de Jesus. Eu sentava-me no banco e eles falavam qualquer coisa e eu falava de Jesus. O senso da oportunidade, como disse o pastor na semana passada. Eu tinha oportunidade em todos os cantos para falar de Jesus. Eu fui a um casamento e o padre da cidade disse. O padre da cidade começou a dar a hóstia a toda a gente. Não houve missa, não houve nada, e começou a dar a hóstia. Eu fiquei tão perturbado porque no dia do meu casamento, no mesmo sítio, no mesmo padre, disse que eu não podia receber a hóstia sem missa. Foi 5 casamentos juntos e eu não podia receber a hóstia sem missa. Eu fiquei tão perturbado que eu gostava, eu era crente, católico, romano, eu queria as coisas como eu ensinei, como eu aprendi. E eu queria receber a hóstia, eu ia preparado para receber, fui-me confessar ao seminário de propósito para ir receber a hóstia dele. Ele não deu. Disse, porquê, senhor? Você é um ignorante, disse mesmo. Você é um ignorante. Você não sabe que é pecado mortal receber a hóstia sem ir à missa. Eu fiquei muito triste porque eu tinha ido a um casamento antes lá na minha freguesia, na minha vilazinha, e ele não houve missa, ele deu a hóstia a toda a gente que quis. Eu fiquei um bocado perturbado, porque o homem estava a mentir comigo. Passados 2 anos, vou ao casamento da minha cunhada, não há missa, e ele tac. Foi na altura que eu me converti. Ora, ele teve azar, porque eu conhecia a palavra de Deus. Eu conhecia a palavra de Deus e fui pela sacristia e disse, seu padre, venha cá, você precisa me responder a 2 perguntas que eu tenho aqui para Foi? Eu era maluco por Jesus. Eu era maluco por Jesus. Eu fiz muitas asneiras por isso. Porque eu não tinha sabedoria. Por isso é que eu digo, eu gosto de falar da palavra, eu gosto que as pessoas aprendam a ter sabedoria para falar de Jesus. Amém. Mas sobretudo que falem de Jesus. Porque eu dei fruto. Eu dei fruto para Deus. Amém? Por isso é que eu vou dar esta mensagem. Eu não quero falar muito. Não quero falar muito porque já sei que foi tudo falado. Aquele irmão falou tudo. Olha, você tem um dom especial. Amém. Um dom maravilhoso. E eu digo aos meus filhos, vós que conheceis a internet, conheceis o computador, vós tendes o melhor meio de evangelização, vós podeis conhecer o mundo inteiro, vós podereis evangelizar o mundo inteiro através de uma maquinazinha dentro de casa. Nem precisais de cara a cara, vós falar, mandem uma mensagem. Amém, Jesus. Amém? Você tem um grande dom. Eu gostava de ter esse dom também. Mas não tenho. Não posso tê-los todos. Vamos ler em João, o capítulo 4. Glória. E então eu disse ao padre, João. Então eu disse ao padre, então o senhor disse que era pecado mortal e hoje o senhor faz toda a gente que está aqui pecar, que dá a hóstia a toda a gente.
gente. Capítulo 4, versículo 20. E o Senhor faz toda a gente pecar aqui neste lugar e eu a ver. Eu tinha poucos dias de convertido, mas o homem saiu para a sacristia fora de largou a batina, pense como você quiser, largou e fugiu, nem sequer assistiu à assinatura dos noivos. Fugiu para fora. Então mais tarde, eu tive uma ousadia, passados os dias eu já sabia, já fazia um grupo familiar em casa, convidei um prato de padre, estava eu a vender no comércio, e João 4, se faz favor. E estava a vender num comércio e veio assim, ai, oh Nandinha, que estes melões são tão bons, tão docinhos. E que era padre. Ai, são, seu padre, são muito bons. Ai, é este senhor que distribui os melões. Eu disse, não, seu padre, não sou o distribuidor de melões, sou o distribuidor do Evangelho de Jesus Cristo. E eu, que é isso? Esta é salama, que anda para aí. Eu vou assim, é salama. Quem distribui, tem nós dois ouvimos, que abençoados os pés daqueles que levam o Evangelho. Eu falei essa palavra até eu. Então se Deus diz que são abençoados os pés daqueles que levam o Evangelho, e você diz que somos o ama, por que é que você fala uma coisa dessa? Ah, porque vocês acreditam em umas certas coisas, pois, e o Senhor também precisa de acreditar, sabe? Eu disse assim, eu quero ir à sua igreja pregar, e quero ir orar pelos enfermos todos que vêm na sua igreja, chamá-los à frente para que sejam curados, libertos, e eles vão ser curados. Você deixa-me pregar na sua igreja? Falou o pastor esses dias aqui sobre essa situação. Eu lembrei-me dessa história com esse padre velhinho que estava lá. E ele disse assim, você é maluco ou faz? Disse, não sou maluco, eu disse, não é nenhuma. Eu queria ir à sua igreja, quero pregar na sua igreja e quero dizer o que Jesus faz hoje. O poder de Jesus hoje na terra. Porque o poder de Jesus não acabou. Aleluia! Dá uma pincelada nisto mais à frente. Então vamos lá no versículo 24, 20. E vamos ver, esta história me empolgou e mexeu comigo e fez com que eu aceitasse Jesus. Diz assim, no 19, Senhor disse-lhe, 4, versículo 20, adiante ao 19. Senhor disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adoraremos o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas veio a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito Glória e em a Deus. verdade. Aleluia. Porque são estes que o Pai procura. Somos nós. Amém. O Pai procura. Seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe interrogavam, dizendo, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Olha, diga comigo, fala comigo isto. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até à ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém? Amém. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de sorte se alegram
tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador, o outro é o ceifeiro. E eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Vós entrastes no seu trabalho. Esta foi a palavra que o Senhor me deu. Mas a primeira coisa que Deus fala comigo é sobre o encontro da mulher samaritana com Jesus. É preciso ter um encontro com Jesus para podermos evangelizar, para irmos ceifar. Primeira coisa, que temos que ter um encontro verdadeiro com Jesus. Esta mulher teve um encontro. Conheceu Jesus como ele era. Ela esperava o Salvador. Ela esperava o Messias. E sentada lá no poço, dizia: Mestre, Jesus lhe disse: dá-me de beber. Tenho sede, dá-me de beber. E ela disse assim, como sendo tu, samaritana, falas comigo, homem, como sendo tu, judeu, falas comigo, mulher, que sou samaritana. Desculpem-me cá. Então disse Jesus: mulher, se soubesses quem fala contigo, tu me pedirias a mim água viva e eu te daria, para que de ti jorrasse uma fonte para a vida eterna, para a tua salvação. Água viva, palavra de Deus que liberta, palavra de Deus que faz com que a pessoa que recebe e se arrependa e recebe a palavra, primeiro recebe a palavra de Deus e se arrepende, como nós falámos há pouco, essa pessoa encontra a sua salvação. É isso que ele está a falar com a mulher samaritana. Tu me pedirias água viva, e diz ela: mas Senhor, mas tu não tens corda, nem tens balde para ir buscar, a água está tão funda, tu como é que podes ir lá buscar? Como é que podes me dar água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó? Tens algum poço aí, escondido em algum lado? Que o nosso pai Jacó deu-nos de beber do seu poço. O nosso pai Jacó deu de beber ao nosso gado. Mas tu não tens nem balde para ir atirar. Ele disse: mulher, a água que eu tenho é diferente. Jesus estava a falar de coisas espirituais, mas esta mulher só entendia as coisas materiais, as coisas que são apalpáveis, que são visíveis. Mas nós, crentes, nós fomos chamados para ver as coisas espirituais. Amém. As coisas que estão guardadas, escondidas para os filhos de Deus, para os servos de Deus. Amém? Então ele começa a dizer: olha, vai, tu não estás a entender, vai lá chamar o teu marido. Chama lá o teu marido. E ela diz: mas ela não tem marido. Olha, agora falaste a coisa certa. Não tens marido, não. Tens 5, já tiveste 5. E este que tu tens não é teu marido também. E ele ficou assustado, porque Deus sabe tudo. Em Provérbios 15, no versículo 3 ou 6, por fora, diz que os olhos do Senhor olham, escutam os justos e os ímpios também, os gentios também. Ele escuta, vê tudo. E o Senhor via a vida desta mulher. E ela disse: quem és profeta, meu? Tu és profeta, Senhor. E ele disse: mulher. E depois ela começa a perguntar, e ela começa a ter uma conversação, começa a fazer perguntas, que muita gente dentro da igreja muitas vezes não faz perguntas aos servos de Deus, não faz perguntas às pessoas para aprenderem a conhecer a palavra de Deus, para aprenderem a viver, a caminhar com Deus, para aprenderem a dar fruto para Deus. Então, mas ela começa a fazer perguntas, e mais perguntas. Nós estamos perante um culto de missões. Jesus estava ali para uma missão. Aleluia! E a missão, Jesus sabia que ia ter um encontro com esta mulher. Ele tinha dispensado discípulos. Eles tinham ido buscar comida lá à cidade. Eles tinham ido buscar coisas, mas Jesus ficou ali porque ele tinha uma missão. A missão era levar esta mulher a conhecer quem era Jesus. Era levá-la a conhecer quem era o Deus verdadeiro. O que ele tinha preparado para ela. E queria também fazer dela um evangelista. Eu sempre olho para esta mulher como uma das grandes evangelistas. Porque esta mulher larga o cântaro. Os discípulos chegam, ficaram admirados de ele estar a falar com uma mulher que o judeu nem sequer podia olhar para o samaritano, nem o samaritano para o judeu. Havia um espírito religioso, falta de amor. Sabe? Pode haver muita fé, mas sem amor, sem o amor juntamente com a fé,
A fé não funciona. Diz lá em Mateus, não é? Ainda que eu, irmãos, ainda que eu movesse estes montes e tudo mais, se não tivesse amor, nada sabia. Em Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Amém, Jesus. Amém? A única coisa que vai ficar diz que é a fé, a esperança e o amor. Mas as três coisas juntas é que vão ficar. Todas as três coisas. Portanto, esta mulher procurava o amor. Ela procurava o amor na sua vida. Ela procurava uma resposta para os seus problemas. Ela procurava e nunca tinha encontrado. Mas ela hoje está encontrada com o Senhor do amor. Ele é amor. E chega ali à presença. Eu não estou a ler a mensagem que trago escrita. Só estou a ler porque já nem vou ler, porque Deus não me deu, já não vai dar tempo para eu ir buscar as coisas todas que eu trago escrito. Eu vou só falar, dar uma pincelada sobre a mensagem. E então o que eu estou a dizer? Eu creio que os irmãos estão a receber. Eu creio que os irmãos estão a receber. O que é preciso para nós darmos fruto para Deus? É preciso ter um arrependimento sincero. É preciso mudar de pensamento. Onde está o Deus? Ela teve que mudar de pensamento. Olha, os judeus dizem que devemos de adorar no Monte Gerizim. Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim, vós dizes que é em Jerusalém. E tu, mestre, onde dizes que nós devemos de adorar mulheres? Está tudo errado. Está tudo errado. Não é ali no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, não é lá no lugar de Fátima, lá onde é que eles me ensinaram antigamente. Também caminhei para lá. E não é ali, não é lá. Então procurei, meus irmãos, procurei por todo lado. Não era no seminário onde eu andei, de missões, porque eu vi lá tanta atrocidade, não era lá, não foi lá que eu encontrei Jesus. Mas foi no Evangelho. Aleluia. Então disse, mulher, é hora, chegou a hora. Eu estava a ler esses dias em Amós, no capítulo 9, versículo 11. O tabernáculo fala sobre nós. Nós, como tabernáculo do Senhor. Nós somos o tabernáculo. Eu vi aqui neste culto uma parte de um culto do antigamente. Fez-se louvor, que era onde se matavam os bezerros, sacrifícios e tudo mais. Era uma barulheira tremenda, não é? E faz barulho ali também. Agora estamos na parte do santo, que é a mesa da proposição, o candelabro, que significa a palavra de Deus. E daqui por um bocado vamos entrar no Santo dos Santos. Nós já entramos numa parte do Santo dos Santos. Amém, Jesus. Porque nós somos o tabernáculo. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos, está lá no capítulo 14 de João, no versículo 16, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Amém? Ele fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber porque não conhece. Esta mulher estava impedida de receber porque não conhecia o Espírito da verdade. E ele estava ali perto dela e disse, mulher, sou eu. E eu, aquele com quem tu estás a falar. Eu sou o Messias, aquele que tu esperas. Eu sou o Senhor que veio salvar a humanidade. Eu sou aquele. Sabe, irmão, às vezes eu pergunto, muitas vezes na igreja eu pergunto, e você sabe onde é que está o Senhor? Você sabe onde é que está o seu Senhor? Você sabe onde é que Ele está? Você sabe onde o adorar? Como adorar? Onde devemos adorar ao Senhor? Há pessoas que pensam que só vão adorar ao Senhor quando vêm à igreja ao domingo. Está errado. Está completamente errado. Se você não tem um culto de adoração na sua casa, em particular primeiro, para se encher do poder de Deus, se não tem comunhão com Deus, em casa, estudando a sua palavra, ficando na presença de Deus, meditando na sua palavra, você chega ao culto, você vai como veio, vai vazio. É verdade. Entende? Se você não está participando da obra de Deus, como a irmã falou aqui no culto, já não preciso falar mais. A obra de Deus pertence a quem? Aos servos de Deus, aos filhos de Deus, àqueles que aceitaram Jesus. Porque os outros não querem saber da obra de Deus para nada. Vai perguntar a alguém lá fora, nas outras religiões, se estão à espera da vinda de Jesus. Não. Querem saber disso para alguma coisa. Quem é que está à espera da vinda de Jesus? Somos nós. Amém?
E nós importamos-nos com a obra de Deus. Nós importamos-nos com as coisas de Deus. Nós importamos com fazer a obra de Deus. E esta mulher converte-se. E menos, não sei quanto tempo demorou a conversa com ela. Ela larga o cântaro e vai à cidade e disse: vinde ver. Ela fez como eu fiz. Exatamente como eu fiz. Eu quando aceitei disse assim: eu quero que vocês vejam um Deus que cura. Eu quero que vocês vejam um Deus, porque eu no dia que eu fui e aceitei Jesus, convidaram para eu ir orar para uma menina que em criança. Essa menina em criança, eu levava no meu carro, namorava com a minha esposa, e ela queria entrar no meu carro e ia dar uma volta, ela vinha toda contente, era de uma família muito pobre, e ela vinha toda contente e trazia a Sãozinha. Eu levava a Sãozinha e trazia, ela ficava numa alegria, ela conhecia-me, mal que vinha chegar, vinha logo a correr. E essa menina estava com 11 anos com câncer no cérebro. E eles abriram-lhe o cérebro. Abriram-lhe o cérebro. E deram-lhe os pontos, cozeram e mandaram embora e disse: não tem mais que uma semana de vida. Se nós lhe tirarmos o resto da morte, não tem possibilidade nenhuma de ser curado. E então, eu tinha sido convertido há pouco tempo e disse: eu quero ver esta menina a ser curada. Traga cá, trazei cá. E foi levar a menina lá ao culto, uma igreja pequenina, muito mais pequenina do que estas. Ela não tinha 20 membros. Foi onde eu aceitei Jesus. E então eles levaram a menina e oraram, e o pastor orou assim: se eles tiraram metade. E ele disse para eu ir com eles, estavam lá em pôr as mãos. Foi a primeira oração que nós fizemos, que eu comecei a fazer ali dentro do culto, com o pastor. Ele disse: venha cá, não fui eu que o levei, fui eu que fui com a menina. Então ele disse: venha cá, vamos orar por a menina. E ele me pôs as mãos e disse: se eles tiraram metade, Senhor, envia um anjo, tu tiras o resto. Se eles não tiraram nada, Senhor, envia um anjo e tira tudo. E ela vai ficar curada agora, em nome de Jesus. Nós acreditamos. E o pastor disse: amém, acreditamos. Amém. Amém. E a menina foi fazer um taco passado uns meses. O médico ficou assustado quando ia ver, eu pensava que ela já tinha morrido. e diz o médico: oh, Sãozita, quem é que te operou? Fizeram um taco logo no Hospital Santo António Porto. E ele disse assim: foi um anjo. A menina só sabia dizer que foi um anjo, porque nós convidámos o anjo para vir olha a fé de uma criança. Quero ser como criança. Amém? Quero ser como uma criança. Olha a fé de uma criança. Foi um anjo, eles pediram o anjo, eles chamaram para o anjo veio, operou, mais nada. Eles fizeram o exame, mostraram. Está lá, ela tem lá a ecografia, mostra que há uma operação feita, que nem raios laser é capaz de fazer uma operação tão bem feita. Aleluia. Com pontos que ninguém é capaz de fazer lá dentro da sua cabeça. Ela hoje é casada, é uma mulher já, e completamente viva, morria passado uma semana. E está viva. Por isso foi aí que me fez converter no poder de Deus. Eu quero um Deus que habita dentro de mim. Foi a partir daí que eu comecei a pregar e a falar. Não tenham medo de dizer às pessoas: venham para a igreja para ser curadas. Aleluia, glória a Deus. Não tenham medo. Venha para a igreja. A partir daí nunca mais parou. A partir daí nunca mais parou. Nos meus grupos familiares, pessoas eram curadas de câncer. Pessoas, eu chegava à igreja e o pastor: o que é que o irmão Vítor faz para trazer tanta igreja? Ia o meu carro, ia do vizinho, ia da vizinha cheio. Eu levava as pessoas: pastor, olha, estão aqui. São pessoas que eu trago para a igreja pela primeira vez. Um dia ele, numa reunião de líderes, disse: o que é que o irmão Vítor faz? Quero chamar aqui o irmão Vítor à frente. O que é que ele faz? Eu não faço nada. O que é que eu faço? Primeiro dia, no meu grupo familiar, que eu tenho comunhão com Deus. Eu jejuo. E oro. E tenho comunhão com Deus. E trabalho. Trabalhava muito, que eu tinha 2 estágios na altura. E então, ele disse assim: cá está. Eu sempre busquei encher-me do poder de Deus. Isto não é para a minha glória, porque isto é para nós todos. Nós temos que procurar nos encher do poder de Deus. Esta mulher deixou, quando estava cheia da água viva, cheia do conhecimento da palavra de Deus, deixou o cântaro, foi à cidade, vinde ver, ela trouxe uma multidão com ela. Porque dentro dela ardia
Havia uma fonte que jorrava para fora. É isso que o crente tem que ter, uma fonte. Não que jorre só para dentro, para mim, dá-me. Há crentes que passam a vida a pedir, dá-me. Amém. São as sanguessugas. São sanguessugas. Só tem um nome que é dá-me. Só tem esses dois nomes. Oh meu Deus, não é, você aprenda a não fazer a oração do dá-me. Aprenda a fazer a oração de adoração, a louvar a Deus. Aleluia. Louvar a Deus. Eu fazia ontem um barulho com o meu filho. Comemos um arroz de marisco tão bom. Tão bom. E o prato dele ficou todo assim, para botar no lixo. Eu disse, meu Deus, eu ando a orar todos os dias para que o Senhor me dê Pai Nosso que estás no céu. Dá-me um pão de cada dia e tu botas o pão de cada dia ao lixo. Nós temos de ser agradecidos. Devemos ter um coração. Ora essa oração do Pai Nosso. Em Mateus 6. Pai, que estás no céu. Teu nome seja santificado através da minha vida. Que eu santifique o teu nome através da minha vida. Amém? Venha o teu reino, reina no meu coração. Reina na minha vida. A mulher samaritana quis que o Senhor reinasse na sua vida. Quis que o Senhor fosse o rei da sua vida. Ela mudou completamente. Deixou de ser uma adoradora de imagens. Deixou de ser uma adoradora. Foi como eu fui. Fiz igual. Eu deixei tudo. Eu fumava. A primeira coisa que eu fiz foi zás. Colocar um maço de tabaco e disse, acabou. Nunca mais fumei. Nunca mais. E eu digo isso, uma vez estava eu a falar com uma senhora no supermercado da minha irmã e disse assim, e disse para ela fumava ali toda cheia de nervos, eu disse, olha, você precisa de Jesus. E ela, mas o que faz? O que adianta? Eu queria era deixar de fumar. E eu disse, boa pergunta. E eu também já fiz essa pergunta uma vez, eu queria, mas não havia hipótese. Mas um dia encontrei Jesus e eu deixei de fumar. Você quer deixar de fumar? Olha, venha logo a um grupo familiar. Disse a minha irmã, que era dona do supermercado, disse, tu leva lá logo ao grupo familiar? Eu levo, se ela quiser ir, logo, levo. Então venha lá, nós vamos orar. Ela chegou lá e disse assim, mas isso é possível? É possível. Você vai deixar de fumar. E sabe que oração eu fiz? Uma oração tão inocente, eu disse assim, olha, ela já era uma senhora de idade, eu levanto o meu cãozinho todos os dias de madrugada para ir fumar o meu cigarro. E vou com o meu cãozinho, mas é para fumar o meu cigarro. E eu disse assim, mas olha, senhor, quando ela pegar no cigarro pela manhã, quando for levar o cãozinho, que lhe dê um enjoo e ela vomita. Foi a oração que eu fiz. Um pouco mais que isto. Não fiz muito mais que isto. Há pessoas que pensam que é preciso fazer umas orações compridas, longas, grandes, para que Deus ouça. Deus não é maluco. Deus vê o seu coração, se você vê. Amém. Deus olha lá para o seu interior, lá para dentro. Se você tem fé, se acredita que aquilo que pede, recebe. Pedei e recebereis, para que o vosso voto se cumpra. E a mulher no outro dia pegou, esqueceu-se dos cigarros e foi para trás para buscar os cigarros, ia pela cozinha, vomitou na cozinha. Ela contou à minha irmã e disse, vomitou na cozinha mesmo. Com aquela pressa de subir escada, descer, e veio buscar os cigarros acima da mesa da cozinha, e ela lembrou-se. Está a ver? Não é preciso muito para uma conversa, é preciso que o poder de Deus esteja. É preciso que o poder de Deus esteja na igreja. Você acha que Jesus que teve sucesso com o quê? Com milagres. Com o poder de Deus na sua vida. Ele operava milagres para que o povo visse que ele era realmente o Deus verdadeiro. Que era o Deus dos impossíveis. Amém? A mulher samaritana encontrou o Deus dos impossíveis. E vieram aquela multidão toda atrás dela, da cidade. Olha só. Faz-me lembrar algumas vezes que eu queria carros para trazer as pessoas quando eu ia orar por pessoas endemoniadas. Uma vez fui orar por um senhor endemoniado, tão longe de minha casa, e eu queria ir para o culto, meu Deus, tão aflito, e vinha com a minha carrinha esotérica cheia de gente. E eu sei quase a morrer, abafado. Eu digo, não pode deixar, meu irmão. Eu não tinha carro ligeiro. Eu não tinha carro ligeiro, tinha um caminhão a vender nas portas e eu ao domingo usava o caminhão. E eu fechava dentro, e ele metia lá banquinhos dentro do caminhão, eles iam lá todos dentro. Eu queria.
Eu pensei que eles tinham morrido. E então eu estava ali por levar-nos. Eles se converteram porque o homem foi, estávamos a orar assim em línguas, e a orar por ele. E ele começa a orar em línguas, conosco. De repente uma mesa vai contra mim, eu quase me empancava contra a parede. E eu disse, em nome de Jesus, para, Satanás. Para aí as tuas manobras. O homem parou, ficou-se estagnado, converteu-se ele, toda a sua família. A filha tinha fugido de casa porque ele expulsava a mãe e ele punha a casa à venda. A filha foi, convidou familiares, colegas da universidade. Ela convidou toda. E no domingo eu chego lá para ir buscar o homem para ir ao culto. Estava lá tanta gente. Eu disse, olha, se for dentro do caminhão, vamos todos! Vamos todos! E vieram, começaram a vir ao culto. E eu todos vimos, para todos juntos. Ó Senhor, dá-me uma carrinha para ir de 9 lugares, para eu andar. O Senhor nunca me deu. Não, nunca me deu. Senhor, mas porquê tu não me das uma carrinha? Um dia estava eu a orar muito triste, e eu corro este caminhão, para dar de qualquer. Meu Deus! E vinha eu a queixar-me com um irmão. E eu tinha aberto vários grupos familiares já, porque não podíamos ter mais que 20 membros de cada grupo, tínhamos que mudar. Já tínhamos 5. E eu disse, eu não posso mais com isto. E já corro tanto com este caminhão, e já não chego a hora de lado nenhum. E eu acho que Deus não quer nada disto para mim. Eu acho que Deus não quer nada disto para mim. Cheguei ao culto desanimado, ao grupo familiar desanimado, e pus a mão. E aí estavam já todos a orar, porque eu já cheguei tarde. Eles estavam todos já a orar, e o Senhor disse, coloca a mão sobre eles. Coloca a mão sobre eles e começa a orar. E eu não os interrompi, deixei-os orar. Comecei a colocar a mão e orar um por um. Cheguei a uma irmã e ela caiu no chão e disse, filho meu, eu sei que tu corres muito, mas eu também te amo muito. Olha, eu chorei. Eu disse assim, prontos, não peço mais coisas tolas ao Senhor. E o Senhor nunca me deu a carninha no lugar. E eu disse, pensas que és tu o abençoador? Só tens que levar as pessoas a ser abençoadas. Você não tem que abençoar ninguém, não tem que ir lá buscar, não tem que as trazer. Você tem que as trazer ao abençoador. Amém. É a igreja. Eu comecei a compreender as coisas, comecei a compreender e comecei a ver que Deus tinha um propósito para a minha vida. Ele queria que eu fosse para ele, onde Ele mandasse, fizesse o que Ele quisesse. É isso, meus irmãos, para nós hoje. Deus quer que nós façamos a sua Glória obra, a Deus. à sua maneira. À maneira dele, com conversão. O irmão falou muito bem. Eu preciso me converter muitas coisas. Eu preciso. As pessoas ficaram com medo de dizer, é vergonha. Não, se você tem algum ressentimento contra si próprio, se você tem algum ressentimento contra alguém, não peça perdão a Deus, vá pedir perdão à pessoa. Não adianta pedir perdão a Deus quando tem ressentimento com alguma pessoa. Se você não perdoa a primeira pessoa, isso leva a Deus. Se vais trazer a oferta, não é? Deixa a oferta aí, lá vai primeiro te reconciliar com os teus irmãos. E há pessoas que não prosperam na vida, não chegam a ser servos de Deus prósperos, não chegam a ser abençoados, porque tem aquilo que o irmão falou aqui. Eu disse para o pastor Luís, Deus está a dirigir. Deus está a dirigir. Tanta gente precisava de vir à frente. Deus está a dirigir. Disse-me isso, pastor Luís. Deus está a dirigir o culto. O culto não somos nós que dirigimos. Aleluia. Olha, eu não li mais nada, só li uma pessoa. Queria ler em João 15, 5. 15, 5. Nós devemos estar ligados à videira verdadeira para dar fruto. Nós não podemos estar ligados às coisas do mundo para dar fruto. Nós não podemos estar ligados a qualquer coisa, nós temos que estar ligados a Jesus. Aleluia. Que é a videira verdadeira. Deus diz que o ramo que não dá fruto, Ele limpa. Você se ainda não está a dar fruto, venha. Ligue-se a Jesus, deixe-se estar ligado. O colaborador que é o Pai vai podar, vai limpar, vai cortar o que não presta, para ficar aquilo que presta, que interessa, para dar fruto. O mais importante na obra de Deus é dar fruto para Deus. Você não foi chamado para mais nada, para comer batatas e bacalhau. Você foi chamado só para dar fruto para Deus. Glória a Deus. É para Jesus.
Glória a É Deus, para Jesus. Jesus. Eu quero ter humildade. Eu não quero receber palmas para mim. Eu quero que sejam umas palmas dadas a Jesus, que ainda ontem à noite eu estava quase a chorar e disse, Senhor, eu nem sei que vou pregar. Eu não sei que vou pregar. Olha, eu se estiver aqui, eu tenho muito para pregar. Eu já gostei, porque Deus está-me a falar muitas coisas da minha passada. Eu tinha muitos testemunhos para contar. O poder de Deus, de grandes coisas que Deus tem feito através da minha vida. De um homem que gostava de Angola, Moçambique, gostava de ir porque foi ensinado de criança nas missões no seminário a estudar para padre. E tinha horror ao inferno. E eu hoje pergunto, ainda continuo com o mesmo horror? Eu continuo com o mesmo horror. Eu vejo pessoas, eu às vezes vejo pessoas na minha família, eu tenho assim uma lista de pessoas da minha família que eu não quero perdê-las. Somos 17 irmãos. 17 do mesmo pai e da mesma mãe. E alguns ainda não estão salvos, mas já estão a querer dar os primeiros passos. Muitos vieram, já estão a servir ao Senhor. Mas muitos vieram, já estão a servir ao Senhor. Mas eu pergunto, quantas famílias não vieram através das pessoas que eu trouxe para Jesus? Eu não sei, não conheço. Eu só me lembro de uma pessoa uma vez. Estava eu a vender com o meu caminhão, que eu vendia presuntos, queijos e fiambres. Só me lembro desta pessoa, só vou contar isto e vou acabar. Para vocês saberem o quanto é importante evangelizar e falar, o quanto é importante que esta mulher fez, deixar o cântaro e ir falar, vim de ver, vim de conhecer aquilo que faz coisas maravilhosas. Vim de conhecer aquilo que faz. Porque a igreja hoje não tem medo porque não vê nada. Não estão a ver nada. As pessoas não têm comunhão com Deus. Eu vi às vezes louvores em igrejas, que pessoas cantavam aqui, cantavam, e os irmãos que estão lá. Oh, desculpe, de líder, de louvor. Você não foi chamado para cantar. Você foi chamado para fazer o povo cantar. Aleluia. Você foi chamado para pôr o povo a louvar e adorar. Se possível, cante cânticos que o povo saiba cantar. Para que todos cantem. Você cantou um cântico aqui tão maravilhoso que encheu a casa do som de Deus. Eu sentia para Deus de forma especial. Porque todos cantavam. Todos sabiam louvar. Todos abriram a sua boca. No Salmo 107 diz clamai a mim. Clamai, diz vários clamores que está lá no Salmo 107. Diz, estavam na angústia, com problemas de alma, com aflição, clamaram a mim e eu os salvei. Eu os salvei. Clamaram a mim. Você vai lá no versículo 4 do Salmo 107, 4, 5, ali fora, e diz, eles estavam com problemas, aflições, e eles clamaram a mim e eu os salvei. Deixe que eles clamem. Clamar, que significa gritar, falar. Não é as pessoas estão a ouvir você cantar e louvar, olha, como não foi nada. Se você está aqui, faz um bom programa, uma boa música e canta muito bem, mas se não levou o povo a cantar, você não fez nada. Perdão por lhe estar a falar assim tão direto, mas é assim que é. O povo precisa de louvar e adorar, precisa de falar. Você sabe também que não, para salvar vidas, não adianta você ir lá com filosofias, nem saber histórias muito bonitas. Mas você tem que saber falar. Palavra de Deus. Tem que saber, nem que você saiba só um versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu amado Filho Jesus Cristo. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a pessoa vai questioná-lo só por esse versículo. Tenho certeza. Amém? O que é que eu ia contar? Mais um. Era esse que eu ia contar, que eu agora me esqueci. Do jovem que onde eu estava a vender, ele estava ali todo molhado, encostado, trebujava, chuva, e Deus tinha-me dado um negócio, eu tinha os talhos começaram a fraquejar, eu não sabia porquê. E Deus mandou uma mensagem para uma irmã minha e disse, olha, tive um sonho que tu ias ter um caminhão, ias vender pelas lojas, tascas, e andavas a pregar aos bêbados e aos drogados, e tu vendias muito, com um grande caminhão. Então fui. Eu disse, mas eu nem sei sequer pensei nisso, nem tão pouco. E então o talho estava a ir fracassando cada dia mais porque eu falava às pessoas de Jesus e as pessoas começaram. O padre lutou contra mim e pôs o povo a não ir mais ao talho. E assim, muda a minha situação, muda. E assim veio com essa notícia. E essa notícia fez com que eu vendesse muito mais com o talho. E o talho ficou só para a minha esposa.
Ela era para ordenada. Ela ficou ali sozinha. Ela não falava. Pronto, me incomodava as pessoas e eu fora. Andei fora. E vendia e pregava o evangelho. E eu cheguei a ver pessoas com copos assim de cerveja. E se não fosse, porquê dava-te? E eu disse, pois é, mas olha. E o senhor lá me falava, dizia, olha, pergunta-lhe o nome. Eu perguntava o nome. Sabe porquê? Eu sou educado e gosto de respeitar. Então estava eu uma vez a sair de um café, depois de um dilema de pregação, lá com tanta gente, e está um jovem, todo encostado, todo molhado, tremer, drogado. E eu disse, tudo onde és? Olha, eu vivo aí num barraco, os meus pais abandonaram, as coisas. Eles têm sempre histórias muito bonitas, que nunca é culpa deles. Sabe que há muitos crentes que nunca têm culpa de nada. Não, é culpa dos outros. Sabe que nós temos isto do Adão e Eva, é a mesma coisa? Não fui eu, foi a Eva. Então, os jovens toxicodependentes são assim. Nunca são eles que pecam, são sempre os outros. E então, nós vemos, e eu disse, olha, entra ali para o meu caminhão, fica ali, pus uma cassete, e comecei a falar da palavra, e disse, olha, veste este casaco enxuto, dei-lhe um casaco. E ele disse, você leva-me à minha casa? Levo, fui levá-lo a casa, e conversámos, eu disse, olha, jovem, eu tenho solução para o teu problema. Eu tenho solução para o teu problema. Eu não vou estar agora a falar-te mais nada. O que te vou dizer é que tu pega lá este nome. Eu sou Vítor Alves da Conceição. Tu vais ao centro de recuperação assim, falas com o pastor Leonel e dizes que vens do meu mando, que não tens dinheiro e que queres entrar no centro de recuperação sem dinheiro, queres entrar para aqui para dentro. E se ele quiser que eu pague, ele que venha ter comigo, que eu faço. Nunca mais ouvi falar do homem, nunca mais ouvi, nem sei, se calhar nem foi, pensei eu. Um dia estava eu a pregar, o pastor disse, você pode pregar na igreja de Espinho e tal. Eu vou. Cheguei lá e vim os toxicodependentes todos, fizeram 2 filas grandes, estavam lá e eu estava a pregar, acabei de pregar, o Senhor deu uma palavra de conhecimento de pessoas que estavam com problemas de rins, vieram 3 e foram curados. O resto, o homem, chegou, o monitor, chegou, veio-me dar um abraço no fim. E eu ia sair e tal. E ele veio-me dar um abraço e disse-me ele assim, você não me está a conhecer? E eu disse, olha, sabe, eu conheço tanta gente. Não estou a ver mesmo. Tudo bem preparado, bem atento, bem arranjado. E ele disse-me assim, eu sou aquele jovem, você me foi levar ao barraco. Agora sou o monitor dos toxicodependentes. Lembra-se daquele dia que você me disse para eu ir lá? Eu falei com uma tia minha, ela foi-me lá levar. E eles aceitaram-me. E eu estou completamente bem. Estou limpo, aceitei Jesus. Eu estou a viver uma vida com Deus. Eu estou a pregar, eu estou a falar da palavra de Deus aos toxicodependentes. E o homem, sabe, eu podia esperar ali e deixá-lo. Disse, tem pressa, vamos embora. Mas não, isto faz muita diferença. Isto faz muita diferença. Um dia você vai encontrar. Um dia você vai encontrar essas pessoas. E Jesus disse, granjeei amigos, para que os recebam nos tabernáculos eternos. Granjeei amigos. Irmãos, granjeei amigos, para que os recebam. Um dia você vai estar na presença de Deus, vai chegar alguém e vai dar um abraço por tua causa. Eu aceitei Jesus. Tu que oraste por mim. Tu que dobraste o teu joelho a orar pela minha vida. Por tua causa. Eu estou aqui. Esses são os amigos que você vai receber um dia nos tabernáculos. Glória a Deus. Amém? Amém. Quão importância é a missão? Quão importante é você fazer a sua missão? O meu irmão disse, missão não é ir lá para a China, para o Japão, vamos ver se dá. Missão é na sua casa já. A missão começa na sua casa. Eu já tinha pregado, eu estou só a repetir o que ele disse, não é? Missão começa na sua casa, na sua família, nos seus vizinhos, nos seus amigos, no seu trabalho. Eu tenho uma lista de gente do meu trabalho assim, que estou a orar. Já vi alguma coisa? Sei lá, eu estou a orar. Quem vê é Deus, Ele vê tudo. Provérbios, lá no capítulo 15, não diz que os olhos do Senhor prescutam tudo. Amém? 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 Mas vê. E nós só temos é que levar as nossas intercessões e orações. Sem intercessão, sem oração, não há salvação. Então Deus é o mais interessado, porque é que Ele não faz? Se Deus é o interessado, se Ele ama o mundo de tal maneira, porque é que não é Ele que faz? Claro que é Ele que faz.
Mas ele deu autoridade à igreja. É o povo que tem de levar o evangelho. Não são os anjos que vão pregar. Não são os anjos que vão falar aos seus vizinhos e aos seus amigos. É você. É você. Glória a Deus. É você. Sou eu. Sou eu. Somos nós. Por isso nós temos de ter uma conversão sincera. Porque senão vai andar aqui 10 anos dentro da igreja e não vai ganhar uma alma para Jesus. Vai estar pessoas de 60 ou 20 anos na igreja. Quantos anos tem irmã de crente? Já tem 30, 40. E então você está a chorar por uma coisa tão simples que você pode resolver. Dá-me o seu joelho, clama ao Senhor. Aleluia. Clame. Vou ao pastor tal. Vou ver se o pastor ora por mim. Eu vou à igreja de tal, talvez seja melhor. Há pessoas que andam atrás da igreja ainda com 20 anos de crente. Por amor de Deus, vamos deixar dessas coisas. Nós somos a igreja. Aleluia. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que estará convosco para sempre. Não caia eu. Não quero cair eu não quero. O pastor Luís quer cair. Não quer não, pastor Luís. Não queira. Quando a gente cai, levar também é difícil de levantar. É difícil. Eu te digo, quando eu recuo um bocadinho, é que lá chego. É difícil para todos. Os problemas estão aí, o diabo está aí, o inimigo é o mesmo, ele é o mesmo. Foi o que tentou Jesus. Você é melhor que Jesus. Não é para não. Então, se ele tentou Jesus, também tentar você. Por isso, há uma cançãozinha que nós cantávamos, irmão. Vai, os dias são de trevas, sem poder o crente cai. Sem poder o crente cai. Sem oração o crente cai, seja ele mais bem pintado. Se não se mover na palavra de Deus, se não se encher da palavra de Deus, se não meditar diariamente na palavra de Deus, nem que sejam os mesmos versículos, cai. Se não houver uma conversão sincera, como é que se diz lá em João 3,3, se não houver um novo nascimento, sincero mesmo, como fez esta mulher samaritana, jamais. E o Senhor diz, olha, os campos estão brancos para a ceifa. É isso que eu deixo mesmo para vocês. Já estão os campos branquinhos para a ceifa. É só ceifar. Já muitos trabalharam. Você não precisa fazer tudo. Já muitos semearam. Mas é você que vai ceifar. Aleluia. Glória a Deus. É você que vai ceifar. Já muitos trabalharam. Aleluia. Você está pronto para ceifar. Amém. Seja ceifeiro. Levante-se no poder de Deus. Vamos orar. Vamos orar. Quantos querem ser ceifeiros de Deus? Aleluia. Amém. Olha, vamos fazer assim. Quem quiser ser ceifeiro, levante-se. Quem não quiser, fique sentado. Levante-se. Pastor Luís, vamos orar. Vamos convidar as pessoas a ganhar essa força, Aleluia. a saberem qual é, como o apóstolo Paulo ensinou em Efésios 1, qual é o verdadeiro poder que está dentro de você, qual é a força maravilhosa que está dentro de você. E você operar nessa força. Você quer ter essa revelação? Venha à frente. Venha à frente. Para nós orarmos e pormos a mão na revelação do poder que está dentro de si. Você é o tabernáculo, você é o templo do Espírito Santo. A presença maior do universo. A vida dentro de você. Não é a presença maior do mundo. Não é o poder maior do mundo, é do universo. Aleluia. Habita dentro de si. Glória a Deus. Seja ousado e diga assim, Senhor, eu quero mover-me nesse poder, eu quero mover-me nesse poder, eu quero ver sinais, milagres acontecer. Por isso eu quero dobrar o meu joelho, eu quero buscar a presença de Ti para a minha vida, eu quero me encher da Tua glória, quero ser uma fonte de água viva, cheio da Tua palavra para transbordar para a vida dos outros. Eu quero transbordar, Senhor, não quero só para mim, eu quero dar. Glória, glória. Venha à frente, venha receber a oração, Aleluia. venha receber o poder de Deus. Venha.
Vem à igreja toda, se quiser, nós adoramos todos juntos. Glória a Deus. Todos precisamos. Amém. Oh Deus. Aleluia. Glória a Ti. Senhor. Venha, pastor Luís. Venha aqui, pastor Luís. Venha à nossa mesa. Fica aqui, pastor Itália. Fica aqui, pastor. Fica aqui. Diáconos, fiquem à frente. A unção está naqueles que buscam a Deus. A unção não está num homem, a unção está na igreja, papai. Está na igreja. Na igreja, está em vocês todos. Todos. Está aqui. A unção está aqui. A unção está aqui. A unção está aqui. Glória. Amém? A unção está aqui. A unção de Deus está aqui. Vamos encher mais. Vamos encher mais. Eu preciso mais de Cristo. Eu preciso mais de Deus. Eu preciso da vossa ajuda. Eu preciso das vossas relações. Glória, glória, glória a Deus. Moisés era um homem chamado por Deus, mas precisava dar ao miúdo, um do lado e do outro, para levantar os seus braços. Assim nós também precisamos. Precisamos de um Arão, precisamos de um Uri, para levantar os nossos braços quando estamos mais fracos. A fraqueza está. Aí no mundo ela vem. Ela vem. Ela vem a fraqueza. Venha a casa do Senhor. Encha-se do poder de Deus. Encha-se do gozo, da alegria, da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pais infinita, te louvo e te adoro pela tua presença. Eu te exalto e te louvo, Senhor, pela vida dos teus servos, dos teus filhos. Eis-nos aqui, Senhor. Com as mãos levantadas, Senhor, vamos a receber a Ti, Senhor. Quem é o homem, Senhor? Pode dar alguma coisa se do céu não vier. Senhor, o Teu povo busca de Ti, Senhor. Busca do Teu poder. O Teu povo, Senhor, busca, Senhor, da Tua revelação maravilhosa, Senhor. O Teu povo quer dar fruto para Ti, Senhor. Nós clamamos pelo Teu poder, pela Tua unção poderosa, Senhor. Nós clamamos pela Tua unção poderosa sobre a vida deles. Essa unção que, Senhor, Tu deixas do Teu povo para colocar serpentes, escorpiões,